os olhos para essa mulherada que você vai falar sobre climatério, o que uma geriatra vai falar de climatério. E aí a gente vai seguir um roteirinho aí de perguntas. Combinado. Bom, então, meu nome é Ana Carolina, eu sou geriatra aqui em São José do Rio Preto. E por que a gente vai falar de climatério? Porque tem tudo a ver com a geriatria, né? Obviamente que o principal especialista em climatério é o ginecologista, né? Porque ele é especializado em saúde da mulher e por muitos anos, durante a vida da mulher, por décadas, ele acaba sendo quase que o clínico dessa mulher, né? Então, tem uma caminhada aí muito longa até essa mulher chegar ao geriatra, né? Então, é muito comum que ela passe esse período acompanhado desse outro especialista, porém, cada vez mais aumenta o número de mulheres que acabam passando essa jornada na companhia de um geriatra também, né? É Que é por isso que a gente ótimo fala. saber disso, porque a outra live que nós fizemos, uma amiga minha disse assim para mim: a Ana Carolina vai ser a médica que eu vou chamar de minha, né? E como eu tô para fazer 50 anos, logo, logo eu estarei no seu consultório, porque assim, para me autorizar a você ser a médica para eu chamar de minha. Autorizadíssima, né? O difícil é que depois, para chamar você de minha psicóloga, fica bloqueado, né? Ah, bloqueou. Não, 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 não. Bloqueou. Sou eu que vou receber cuidados. E Cláudia. E Ó, assim, eu acho que o interesse do tema veio um pouco até pela fase que a Cláudia está passando agora, né, Cláudia? Eu acho que surgiu um pouco daí, né? Eu acabei curtindo as coisas que você anda postando, você acho que está se redescobrindo aí, né? Se procurando, me passa essa impressão pelos posts. Acho que foi daí que surgiu. não, é assim, né? Antes de você entrar, eu disse assim para quem estava aqui já. Olha, é o seguinte, todo tema a gente escolhe porque tem uma identificação com quem está falando e com quem está ouvindo, né? E que eu tô nessa coisa assim, sabe? Não dá para eu dizer que é o tal do fogacho, aquele clássico, mas é um cansaço, é um desânimo, repõe ou não hormônio, coisas que antes eu fazia assim, agora tá assim, moroso, tô com saudade de mim, entendeu? E aí eu falei, gente, peraí, vamos trazer esse conteúdo para poder ajudar outras mulheres e parceiros das mulheres, né, Ana? Parceiros e familiares, porque assim, é uma fase, eu acho que desafiadora para todos, Muito, muito desafiador, né? né? Porque é uma descarga hormonal. Sim, sim. E aí, assim, né, sobre... É engraçado porque o climatério, ele acaba sendo uma ponte, né, entre você sair da fase reprodutiva e entrar na menopausa. E a última vez que a gente passou por essa ponte na vida foi lá na adolescência. E na adolescência, quem na maioria das vezes te acompanha são os pais, que têm aquele amor imenso, né? E ainda assim, eles não te suportam na adolescência. Então, imagina o quão difícil deve ser para os maridos, para os filhos, para os amigos, né? Se suportarem nessa segunda ponte. E que você chega de uma maneira, assim, que você já tem outro patamar de exigência, né? Então, é complicado. É Olha, muito importante que as pessoas entendam para trabalhar a tolerância, né? como diz meu pai, filho a gente não devolve. Agora, esposa, o marido devolve, né? Nem que seja para o cosmos, entendeu? Então vamos lá, ó. O que é o climatério? É exatamente isso que eu falei, né? É a fase onde a mulher começa a diminuir aquela fase ovulatória dela, que ela produz muitos óvulos e com isso muito hormônio, e ela tá ali sempre prestes a reproduzir, né? Se houver fecundação. Até quando esses óvulos começam a falhar, começam a se espaçar os ciclos menstruais, e essa mulher começa a ter uma queda dos hormônios, principalmente estrógeno e progesterona, e com isso vários sintomas começam a aparecer.
até culminar lá na menopausa, onde ela completa 1 ano sem menstruar, então ela vem falhando, de repente não menstrua mais, e após 12 meses sem menstruar, a gente pode chamar isso de menopausa. O climatério, ele continua depois da menopausa. Então, ele é uma fase realmente de transição. Ele pode começar a partir dos 40 anos, isso depende de mulher para mulher, existem vários fatores, né? Se sua mãe entrou no climatério cedo, se você já fez alguma cirurgia ovariana, se você tomou radiação ou quimioterapia na infância ou há pouco tempo, tudo isso interfere muito na capacidade aí de ovulação. Então, você pode entrar antes ou depois, mas os sintomas após os 40 anos começam a aparecer, e num crescente, né? Até que eles têm um pico e depois da menopausa começa-se uma decrescência. E até que a gente acaba se adaptando à nova fase de vida e esses sintomas que tanto incomodam vão nos abandonando, né? Então, o climatério é essa transição. Tá. Coloca em palavras assim, ó. O que acontece com essa mulher? Quais são as características? O que vai acontecendo fisicamente, mentalmente, para que essa mulher possa falar, putz, eu acho que eu estou no climatério. Porque é pouco falado, né? É pouco falado. Hoje se tem uma expectativa e uma exigência do não envelhecimento, né? Então, quando eu olho a foto da minha mãe com 45 anos, quando eu fiz 15 anos, e eu hoje com 49, né? É uma discrepância imensa. A minha mãe hoje com 73 aparenta muito mais jovialidade do que o cabelo dela, a maquiagem dela com 45. E hoje eu tenho 49. Então, muita coisa foi acontecendo, né? E tem uma briga aí dessa mulher pelo não envelhecimento. Então, quais são os sintomas físicos e comportamentais, tipo de pensamento que pode caracterizar o climatério? Acho que cada vez fica mais difícil também a mulher se descobrir nesse período por conta do estilo de vida que a gente vem levando ultimamente. A mulher entrou de cabeça no mercado de trabalho e a gente tem jornadas e jornadas pessoais e trabalhistas e maritais, né? Mas então você sempre está cansada, né? Acho que quando chega nessa fase, né, de que você é provedora também, você está no mercado de trabalho, você sempre está cansada. Mas um dos principais e primeiros sintomas é uma fadiga. Então, é difícil você saber se você está cansada porque ia estar mesmo, porque trabalhou muito, e a gente sempre tem um porquê e justificativas, ou se já são sinais desse climatério. É uma fadiga desproporcional àquela que você sentia quando fazia exatamente as mesmas coisas há pouco tempo atrás. Então, isso é o que começa mais a chamar a atenção. É difícil, né? É difícil levantar, chega ao final da tarde, é difícil continuar com a mesma energia, a bateria cai. Então, chega à noite, você tinha programado sair, de repente você não aguenta sair. Então, essa fadiga, eu acho que é o que mais influencia na qualidade de vida diretamente dessa mulher, porque ela sempre está indisposta, né? No trabalho, na família, com as amigas e assim por diante. Outra coisa. E dá essa sensação de que não, a bateria não está aguentando. Isso. A bateria, ela não recarrega. E aí você pode entrar em algumas frias, né? Como, por exemplo, começar a exagerar em cafeína, né? Para achar que isso vai dar conta. Vou tomar mais café ou qualquer outro estimulante, e isso vai piorando. Porque esses estimulantes, eles vão agir de maneira muito ruim no sono. E o sono ruim é o próximo passo desse climatério. A mulher no climatério começa a dormir mal. É uma mulher que antes dormia melhor e agora ela demora mais a pegar no sono, apesar de cansada. E é um sono entrecortado. Ela começa a acordar no meio dessa madrugada. Ela acorda várias vezes, ela urinava menos, agora ela começa a urinar várias vezes à noite. Isso traz uma fadiga ainda maior no dia seguinte. Então, o sono, ele muda completamente. Não raramente essa mulher acaba indo procurar ajuda
para usar substâncias na procura da melhora do sono, e às vezes o motivo de dormir mal não está ali, né? Muitas vezes não é um hipnótico que ela precisa, às vezes é um tratamento hormonal. Então, isso vai se confundindo, né? Outra coisa também é a irritabilidade, porque se você está cansada, mas tem muitas coisas e responsabilidades a cumprir, se você dorme mal, um sono entrecortado, não reparador, é óbvio que isso vai respingar no teu humor. Então, no dia seguinte, você está irritada, sem paciência, deprimida, né? Isso vai deixando você com transtornos de humor. É muito comum, né? Essa pessoa acabar parando ali no psiquiatra e, enfim. Principalmente mulher, porque o hormônio é uma bomba dentro de qualquer ser humano, né? Os hormônios em geral. Então, aquela mulher que já passou por mudanças hormonais lá na adolescência, sabe como que é isso, já sentiu, né? Essa explosão de hormônio, é um pouco descontrolada. A mulher que teve oportunidade de passar por uma gestação e uma maternidade também passa por essa explosão descontrolada. E aí, no climatério, próximo à menopausa, você volta a viver isso. E as mulheres que tiveram alguma depressão nesses booms hormonais anteriores, elas têm um risco muito maior de passar por depressão novamente nessa fase do climatério. E não raramente precisar de antidepressivos, ansiolíticos mesmo, né? Porque aí é como se fosse uma retraumatização, né? Um disparador de algo que já aconteceu antes, não é a primeira vez que está acontecendo, né? Então ela está passando novamente por aquela sensação numa outra fase da vida, mas com sintomas parecidos. Sim. E solitário, né? Porque esses são solitários. É isso que você falou, né? Não me reconheço. Eu não sei mais quem eu sou. E isso é solitário. E eu acho que tem uma coisa também que, assim, né? Além de eu não me reconhecer, eu me envergonho, porque é como se tivesse acontecendo algo estranho comigo que eu não sei o que é. Então, como que eu posso estar cansada se há 5 meses atrás eu não me cansava assim, né? Como que eu posso... olha o Instagram que ele faz agora. Como que eu posso estar cansada se há 2 anos atrás eu não estava assim? Às vezes, 2 anos é muito tempo, mas assim, há 3 meses atrás eu não estava assim. Sim. Então, fica até vergonhoso, talvez por isso fique solitário. E eu penso que a gente falando disso vai desmistificando, até para poder compartilhar, né, Ana? Sim, com certeza, né? Porque senão você pode interpretar como uma fraqueza, uma fragilidade, né? Uma manha, preguiça, e absolutamente não é nada disso, né? Essa questão da vergonha pega também, eu acho que por conta do corpo. A mulher, ela modifica muito o corpo dela nessa fase. Naturalmente, ela vai trocando, né? Musculatura por gordura, a gordura vai ficando toda no abdômen e no tórax, ela sai da perna, o músculo não tem mais na perna, no braço, é só gordurinha ali central. Você que antes tinha facilidade de perder, não, já tem dificuldade de perder. Quem tinha facilidade de ganhar, aumenta ainda mais a facilidade. Então, é difícil porque você já está, né, desanimado e ainda começa a bater ali uma autoestima ruim na tua porta. Não é fácil lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? E as pessoas ainda te cobrando, porque, pô, você tá chata, pô, mas por que isso, né? Então... Você não treina direito. Isso. Exatamente. Assim, né? Só eu sei o peso que eu carrego, que eu levanto, e o resultado, ele não é o mesmo de algum tempo atrás. Não Né? é. Eu sei que eu falo assim, né, para as minhas... para quem cuida de mim, né, eu falo assim, gente, se eu não fizesse atividade física, eu não sei o que estaria acontecendo comigo. E eu falo isso verdadeiramente. Sim. Eu não sei o que estaria acontecendo comigo. Eu acho que eu não teria força para levantar. Entendeu? Mas E assim, isso daí é muito comum, às vezes no geriatra, quando cai a ficha dessa mulher, né, que assim, não tá mais como era antes, e aí vem um desespero e a vontade de um imediatismo, né, elas acabam muitas vezes parando e solicitando até, né, essas drogas
emagrecedoras de hoje em dia. A gente tem zilhões de tipos de canetas e comprimidos e assim para ajudar em obesidade, por exemplo. E todas elas querem perder pelo menos uns 5 quilos que ganharam a mais, né? Ou quando não mais, 10, 20 e assim por diante. E é interessante porque quando o motivo do engordar, do ganhar peso, tem a ver com essa questão hormonal, a gente passa essas medicações e a mulher não é respondedora. É muito interessante, a gente percebe isso, né, no consultório. E aí tentam eu desisto, eu tô gastando e nada, não tá funcionando. Aí continua no exercício, na dieta, e daqui a pouco ela se engaja. Não, eu vou tomar agora, eu vou tomar outra, porque a outra vai funcionar, você tenta outra, e não sai daquilo. E aí é difícil, porque depois de você tentar uma coisa, outra, chega um momento daquela conversa franca, chata, né? De que é frustrante você chegar à conclusão de que, olha, eu acho que não está perdendo porque agora não tem muito mais o que perder. Eu acho que você está no seu melhor a partir de agora, né? E às vezes o seu melhor a partir de agora é essa dobrinha a mais. O seu melhor a partir de agora vai ser com, né, essa gordurinha aqui, aquela gordurinha ali. E você está fazendo o seu melhor. E você tem que deixar um pouco para trás aquela pessoa que você foi e começar a buscar a pessoa que você vai ser. Não é fácil você se despedir, né? Você disse algo muito parecido sobre o idoso, né? Porque nós estamos falando de mudança de fase. Sim. Então, é dar boas-vindas, né, a esta que está chegando. Porque não vai dar para ser aquela que foi. Isso. Não vai. Completamente. E ter um olhar amoroso, né? Então, quando eu tenho postado, né, as coisas de obedecer, né, na rede social, é porque eu, durante muito tempo, eu não fazia o que os professores falavam. E chegou uma hora, Fia, que eu falei, gente, eu vou ter que fazer, porque se fazendo já está deficitário, se eu não fazer, não vai ter jeito, entendeu? Então a idade também traz sabedoria, né? Tá, traz. Traz sabedoria. E é engraçado, assim, depois que a mulher aceita, né, que esse é um novo momento dela, vem uma segurança, uma paz, porque é muito bom você também, lá na frente, ver que você foi capaz de passar por esse processo do climatério e sobreviveu a ele, e que você está mais dona de si, e que você hoje se sente bonita novamente, e que você hoje se sente mais inteligente do que era, porque passado esse turbilhão, e você vê que você foi capaz, isso dá um baita de um orgulho, né? E os sintomas diminuem lá na frente, então você já se sente orgulhosa, aliviada e confortável, porque vai passar. Essa questão é que vai passar, né? Assim como a menininha que menstrua cedo fica morrendo de vergonha do peito que cresce, né? De dizer que vai ter que ir no banheiro da escola para trocar um absorvente, isso é vergonhoso, né? É incômodo. De repente, lá aos 25 dela, ela tá pondo o maior decotão e fazendo sucesso por aquilo e tudo bem. Aquilo já não incomoda mais, né? Então, uma hora não vai incomodar mais mesmo. Então, vamos voltar para os temas mais pontuais, né? Porque você vai falando e é tão gostoso te ouvir, e assim, né? Eu tô me sentindo contemplada. Você tá falando, vai passar. Aí meu coração tá acalmando, sabe? Tipo assim, olha, tá tudo bem. Meu coração acalma mais um pouco, entendeu? E tem várias pessoas aqui que estão nos acompanhando que eu converso com elas sobre isso, né? Que são amigas tal. E é isso, vai passar, entendeu? Tá tudo bem. Ó, quais são as fases do climatério? Na verdade, ele tem fases assim muito pouco distintas, elas se entrepõem, né? Então é esse comecinho por volta dos 40 anos que já se inicia mudanças no corpo dessa mulher, no humor,
na pele, né? A mulher já começa a ir mais na dermatologista, já percebe que o colágeno vai caindo, a tal da pele derretendo, né? E aí você quer fazer mais procedimentos, eu quero botox, eu quero pôr colágeno, começa a tomar colágeno. Esses todos já são sinais de que você começou aquela fase inicial. Ela vai piorando quando os sintomas, como o fogacho, que é um dos principais sintomas que levam a paciente a médico, que é aquele calorão super incômodo, que transpira a cabeça, fica vermelha a cabeça, o pescoço, e que incomoda demais. Isso às vezes deixa as mulheres nervosas, e com o nervoso ele piora também. Então, esses sintomas E é pioram. constrangedor, né? É constrangedor. Porque você tá aqui, tá tudo bem, de repente você começa a transpirar que nem uma louca, nada calma, entendeu? Você tá debaixo do ar-condicionado, não acalma, e você fala, gente, né? E Então, você ok, fica molhada mesmo, né? vamos tomar um cafezinho, né? Vamos fazer amizade com o climatério. Sim. Não, e é engraçado porque, eu não sei se você já viu, mas já houve uma apresentadora, né, nos Estados Unidos, que estava uma atriz famosa, ela tinha um programa apresentando, de repente começou, ela, ai gente, vocês me desculpam, perdi a concentração, é aquela Drew Barrymore, ela, ai, perdi a concentração, eu tô, nossa, com muito calor, né? Aí a outra, ai, você também tem isso? Tem, ai, graças a Deus, e aí todo mundo começou a se abanar, né? Então, ela vai Pode, ficando né? pior. Pode se abanar, tá tudo bem. Pode, gente, não precisa mais disfarçar. Você sente, eu já senti, eu logo daqui a pouco tô sentindo. Então, né, vamos ser solidário, né? E é isso, ter menos vergonha, né? Assumir essa autenticidade de que tô incomodada sim, me perdoe e me acolha, né? E assim, essa questão dos fogachos, eles também aparecem na mesma época que aparecem os desconfortos sexuais, né? Então, assim como o colágeno que está ali na cara vai caindo, o colágeno que está lá na vagina, na vulva, ele também começa a cair. Então, é uma pele que fica mais seca, menos elástica, menos lubrificada. Isso traz incômodo tanto durante o ato sexual, como dor, né? Como também dor, às vezes, na hora de urinar. Às vezes não é nenhuma dor específica no momento, mas é um incômodo. Você não sabe se é uma coceira, se é um ardor, mas não tem um corrimento que justifique. Então, é bem importante a gente entender que existem produtos hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, óleo de coco. Óleo de coco é uma coisa acessível, existe no mercado, na farmácia, e ele é um produto adstringente, existe também para vender em óvulos, para você aplicar lá dentro, e que hidrata essa pele ali fora. A gente, assim como cuida aqui do rosto, que todo mundo vê, a gente tem que cuidar dessa parte íntima também com menos tabu, né? Existem outros óleos essenciais que a mulher pode perguntar para o médico que a acompanha para passar naquela região, né? E começar a conversar com o companheiro sobre isso, né? Olha, tá difícil, tá complicado. Não Isso, não responder. esconder. Então, vamos começar a usar um gel lubrificante assim. Esse gel me incomoda, aquele não. Esse tem cheiro, aquele tem cor. E aí, de repente, vocês até acham uma nova maneira, né, de se amar ali naquela nova brincadeira. Porque é necessário encontrar um conforto. Se está desconfortável para um, é óbvio que vai estar para o outro também, né? Então, é necessário fazer uma nova sintonia. E depois, as fases mais precoce do pós-menopausa e a mais tardia do pós-menopausa, né? Que aí já é uma decrescente. Isso por volta de que idade? Quais são os sintomas? No Brasil, a gente tem uma média de entrada na menopausa de 46 a 51 anos. Essa é a média aqui das mulheres que entram na menopausa no Brasil, né? E esses sintomas do climatério, eles tendem a ir embora após a menopausa, na sua maioria, dentro dos primeiros 5 anos, tá? Existem as mulheres que vão sentir alguns sintomas ainda até a primeira década depois da menopausa, tá? Mas do início dela. isso, depois de 1 ano sem menstruar, você se considera na menopausa e os sintomas do climatério começam a cair, mas ainda persistem
em média 5 anos, podendo se prolongar 10 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa. E essa questão de você faz o exame de sangue, tá dentro da normalidade, opa, tá tudo certo. Só que a sensação não aparece no exame e ela é verdadeira. Isso. Porque o exame ele vai se alterar quando você entrar na menopausa. Agora eu não produzo mais estrogênio e progesterona, LH e FSH se alteram e aí, ok, no papel apareceu, está comprovado, você recebe seu diploma de menopausada. Mas Tá antes, laudada. exatamente, antes você já tinha os sintomas, porque você já tinha essa queda hormonal, né, errante, momentos que você ovula 1 ou 2 óvulos, outros momentos você fica 2 ou 3 meses sem ovular. Isso vai deixando essa questão hormonal completamente errante, não existe um contínuo, né? Então, você vai tendo esses sintomas e o diagnóstico é clínico. É uma conversa com essa paciente. Já houve muitas pacientes que, mesmo comigo, que tento ser uma médica atenta, que conheço esse paciente há bastante tempo, acompanho. Já houve momentos que depois da gente se preocupar com isso e aquilo, de repente a paciente fala assim, Ana, sabe por que eu acho que tá difícil a gente chegar onde nós duas queremos? Por quê? Tô achando que é menopausa. Aí vem um clique, falo, bingo, você tá certa, né? Porque eu não pensei como sua médica nisso antes. Porque são muitos vieses. Então, é sempre muita atenção. Essa mulher de olhar para si, de refletir consigo mesma, né? E de Se expor isso para as perceber, pessoas. né? Se perceber, porque na correria, no consultório, né? Então, você está falando dos sintomas, das fases, você está dando organicamente o que acontece, né? A paciente chega no consultório com o humor alterado, com a irritabilidade, né? Então, nós psicólogos também temos que estar atentos, não só a sintomas de um possível transtorno de humor, de um possível transtorno bipolar, né, de um borderline, mas também atento a sintomas de climatério, até para poder orientar essa mulher, porque, Ana, é incrível, muitas não têm orientação, não conversa sobre. É porque é um assunto relativamente novo, né? Então, se você pensar que décadas atrás uma mulher de 50 anos era idosa, às vezes Sim. ela envelhecia sem nem ter entrado na menopausa. Ela já era idosa, ela tinha uma expectativa de vida de pouquíssimos anos e falecia. Então, esse envelhecer da mulher, essa nova expectativa de vida, e que na verdade hoje a gente vai passar a maior parte do tempo da nossa vida depois da menopausa, sem esses hormônios femininos, é algo extremamente novo. Então, a gente não carrega essa orientação dos nossos antepassados, né? Isso daí pesa. A mulher moderna, ela vem descobrindo isso por si só, né? Sob sofrimento mesmo. Então, é importante que cada vez mais se abram espaços como esse para que a gente consiga compartilhar, né, as sensações e entender que tá tudo bem. É assim com todo mundo, né? É, Então não tem nada de errado comigo. Eu não preciso me desesperar. Eu só preciso me cuidar, né? Sem desespero. você disse uma coisa que me confortou, inclusive como terapeuta. É tudo muito novo. Uhum, É sim, tudo muito novo. é. Falou de hormônio, né? Hormônio, vamos ficar sem os hormônios femininos, o pouco hormônio masculino que a gente tem, a gente também perde. Hormônio e climatério. Isso é o tema mais polêmico, né? Mais É, controverso que há dentro desse tema, né? e Então, eu quero que você inclua na tua fala reposição ou não, porque tá. tem toda uma discussão, né? Toda uma Isso, sim, discussão sobre os sim, benefícios, os malefícios que tem. sim, com certeza. Então, Ana, ficou mudo. Opa, oi. Oi, 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 oi. Peraí, peraí.
Você está me ouvindo? Tô. Voltou teu áudio, voltou Legal. teu áudio. Então, vamos, Então, assim, o que você falou eu perdi, tá? De hormônio climatério. nem comecei, vamos lá, né? Então, na verdade, essa questão da gente fazer a reposição hormonal, ela, como tudo, né, na medicina, houve um momento em que, bom, se o hormônio feminino cai e a mulher sofre, vamos passar um hormônio feminino para todo mundo para elas voltarem a ficar bem, né? Para elas ficarem menos histéricas, né? Esse era o nome. Então, houve um exagero. E aí entrou a medicina baseada em evidência e dentro dela saíram alguns trabalhos demonstrando o aumento do risco cardiovascular e do risco de câncer de mama nas mulheres que faziam reposição hormonal. E aí, de repente, ninguém mais prescreve reposição hormonal, pelo amor de Deus. Né? A gente está matando as mulheres. Foi essa a sensação há décadas atrás. E, na verdade, não é bem assim, né? O maior trabalho que houve, existia um viés, eram mulheres que já tinham um risco cardiovascular muito alto, já estavam acima do peso, colesterol aumentado, glicemia aumentada. Então, elas já carregavam um risco cardiovascular alto, independentemente da reposição hormonal. Se é um paciente que já tem um risco cardiovascular alto, aí você tem sim que pesar, né? Será que eu devo passar o hormônio para essa mulher ou não? Você vai levar em consideração. Se é uma mulher que já infartou, já teve um AVC, melhor não. Você pode aumentar mais o risco do que o benefício. É uma mulher que é tabagista, que já teve uma trombose, talvez seja melhor não passar também, porque você vai aumentar muito o risco cardiovascular dessa mulher. Pacientes que já tiveram... E dizer isto para paciente, né? Risco para paciente. Não, então, e dizer infartar, isso. é um risco dessa paciente infartar, é um risco dessa paciente ter um AVC, então um derrame, e ficar sequelado ou ir a óbito, né? Agora, se essa paciente também já teve uma neoplasia, que é um câncer, né? Se ela já tratou, se ela tem mãe, irmãs de primeiro grau que trataram algum câncer que pode estar relacionado a essa questão do câncer de mama, melhor também evitar. Mas é por isso que existe a medicina preventiva, né? Pessoas que não estão nesse nicho do risco cardiovascular ou do risco neoplásico muito alto, naquele momento do climatério, é muito importante que se faça a reposição hormonal, porque ela melhora muito os sintomas. Então, você vai melhorar... Preventivo, ele tem um papel preventivo. Você vai perder menos massa muscular, você vai perder menos massa óssea, né? Você atrasa um pouco aqueles sintomas que podem te levar a uma osteoporose lá na frente. Você melhora o humor, o sono, a libido e assim por diante, né? A pele, o cabelo, tudo isso melhora com a reposição hormonal. Então, ela é muito bem-vinda, ela traz uma qualidade de vida muito boa à mulher. Né? E para todos à volta, desde que bem indicada. Então, muitas vezes, assim, não é, existe algo novo, maravilhoso. Não, esse produto dentro da medicina nunca haverá o novo maravilhoso, né? É o novo maravilhoso para esta paciente, é o novo maravilhoso para aquela paciente. Tudo tem que ser individualizado. Então, essa questão hormonal há de ser individualizada também. Eu acho que os dois extremos, quando a pessoa diz tem que passar para todas ou não deve se passar para ninguém, são extremos muito complicados de se lidar, porque eles geram riscos e sofrimento, né? Tanto um quanto o outro. Então, sempre avaliar. É possível, a maioria tem condições de ganhar essa reposição hormonal, desde que não tenha nenhuma contraindicação formal para não fazê-lo. E lembrando que essa questão da prevenção geral, a mulher que está fazendo uma reposição hormonal, ela vai continuar indo no médico rotineiramente. Então, esse médico ele vai estar fazendo a todo instante uma mamografia, ela vai fazer alguma colonoscopia, um ultrassom e assim por diante, né? É que é difícil no nosso país
porque nem toda mulher tem acesso a um acompanhamento tão de perto, né? Apesar de a maioria dos postos de saúde terem já ginecologista, existem muitos que ainda não possuem. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado de dizer que não passa hormônio ou passa hormônio para todo mundo. Mas aquelas que têm acesso a um médico que a acompanhe, a tendência é que se passe e faça os preventivos bem de perto, para que diminua ainda mais os riscos, né? Mas aí eu acho que entra uma questão, né, assim, do cuidado que essa mulher tem com ela para estar nos acompanhamentos médicos, né, que seja no posto de saúde e que seja numa condição de convênio mesmo particular. Porque o que acontece, que eu percebo falando da parte psicológica da questão, muitas não vão, muitas deixam passar, muitas sentem uma coisinha e por questões de vida, do medo, daquilo que aconteceu com a mãe, com a avó, não quer saber. Então, isso que nós estamos falando é muito importante. É fazer o que precisa ser feito, é a história do obedecer, né? Porque o prejudicado vai ser você. Aí você vai falar assim, mas eu não me importo comigo. Então, se importe com seus familiares que você ama. Né? Por isso que todos vão sair prejudicados, né? Essa decisão, né, hormonal também não é uma decisão só médica, né? Ela tem que ter uma coparticipação. É uma responsabilidade de ambas as partes. A do médico de informar e avaliar os riscos daquela situação do paciente, mas também da paciente. Eu sou assídua, eu sou cuidadosa, eu vou atrás, então eu vou comprar essa construção, né? Isso, né? A gente vai decidir sempre em conjunto. Não, eu sou uma mulher que eu não gosto de fazer a mamografia DOR. Então, essa mulher, você também não vai pactuar com ela de dar um tratamento do qual ela não vai acompanhar certinho. E também as escolhas pessoais, né? Existem as pessoas que não querem tomar hormônios. Elas querem tratar de uma maneira natural, elas querem fazer custe o que custar somente aquilo que for não medicamentoso, e isso tem que ser respeitado pelo médico também. Muitas vezes eu vejo que o médico quer ser um pouco agressivo e ele fica um pouco inconformado, né, dele ter algo a oferecer que é mais prático e ela não quer. Mas é o corpo dela, é a saúde dela, é aquela busca do eu. Se para você isso é importante, se é isso que vai te fazer valorosa, então bora, né? É porque com hormônio ou sem hormônio, todo o combo ele tem que vir. Então, exercício físico regular, principalmente musculação e exercícios cardiovasculares que ajudam na perda do peso, dieta rica em fibra, porque o intestino fica mais preguiçoso, com isso fica mais difícil também, peso, funcionamento tireoidiano e assim por diante, os fogachos e tudo mais. Então, vai ter que comer mais legume, verdura, frutas, beber mais líquido, vai ter que ter uma rotina de sono mais adequada, independente se vai precisar tomar alguma coisa ou não, porque a melatonina no nosso corpo, ela fica bagunçada nesse período, e então vou ter que fazer uma rotina de higiene do sono, vou ter que me organizar melhor. Tudo isso daí, vou tomar menos café, né? Ter horários menos apressados para eu conseguir descansar meu corpo um pouco melhor, para eu render a minha cabeça melhor. A cognição, ela fica completamente esfumaçada nesse período. Então, é importante a mulher exigir um pouco menos, né? Tudo isso, com hormônio ou sem hormônio, você vai precisar fazer. Porque só o hormônio, ele não é um milagre. Ele é apenas parte de um tratamento, né? Assim como quando a gente tem diabetes, não adianta eu tomar um remédio e comer açúcar, né? É todo um conjunto para que você chegue no objetivo que você deseja, né? E a questão dos hormônios masculinos, você falou da testosterona aí, né? Então, assim, os grandes guidelines, eles orientam que não deve ser solicitado testosterona para as mulheres, tá? A mulher, ela
tem baixas doses de testosterona, extremas baixas doses de testosterona quando comparadas aos homens. E os trabalhos são focados nos homens, inclusive os trabalhos para dimensionar o nível correto de testosterona. Então, a testosterona nos homens ela é medida em nanogramas, por exemplo. E aí lá vem o resultado, de tanto a tanto normal. Em mulheres, ela deve ser medida em picogramas. Então, imagina, essa nanograma é dividida em 1000. É muito menor. Então, o ideal é que você não peça testosterona. E isso é uma coisa um pouco complicada, até falar aqui em rede, porque existem muitos blogueiros hoje em dia, né? Às vezes profissionais como nutricionista, nutrólogo e assim por diante, que a primeira coisa que solicitam é a testosterona feminina. E é óbvio que nesse período ela vai vir baixa, que é o normal de ser baixa, né? Uhum. Mas enfim, é errado passar a testosterona para a mulher? E, de acordo com os guidelines, sim, a gente não deveria passar. Na prática, o que a gente percebe no mundo real? Existe um apelo Só para me que se conta o que é guideline. são grandes convenções mundiais sobre algum assunto. Então, assim, olha, hipertensão é assim que se trata no mundo inteiro, porque é assim que é melhor para os pacientes, né? A gente chega nessa conclusão por conta dos trabalhos científicos que tem no mundo. E aí, nessa questão hormonal, a relação de testosterona na mulher é simples. Não deve se repor, não deve se passar. Mas na prática, sim. Nessa fase do climatério, quando a fadiga está muito ruim, e principalmente quando exige um transtorno do desejo sexual hipoativo, né? Que é um transtorno que acontece no climatério, as mulheres perdem completamente a libido, e depois que você excluiu, né? Que aquilo é uma depressão, que aquilo é um problema conjugal, enfim, você pode passar testosterona para melhorar a libido dessa mulher. E aí eu confesso que nesses casos das mulheres que vêm repondo testosterona, né, eu solicito a testosterona. Não para ver se está baixo eu tenho que repor mais, mas o contrário, para eu ver se ela não está subindo além do que deve. Porque é uma mulher que está repondo testosterona, de repente esse nível hormonal começa a subir, é hora de eu começar a diminuir. Então, se for repor, são casos também específicos, tomar muito cuidado, porque hoje essa questão de malhação, academia, ganhar massa muscular, está muito em onda, e a testosterona vem junto disso. Essa questão da libido também vem, e ela tem muitos efeitos colaterais. Então, ela pode ser passada em casos específicos desse transtorno sexual hipoativo, na menor dose possível e por tempo determinado. É algo temporário. Tem uma pergunta aqui, né? Agora há pouco, uma pergunta mais geral, antes de você falar da testosterona. Quanto tempo pode se tomar esses hormônios, né? E aí inclui a testosterona na resposta. Tem uma O pergunta. hormônio feminino, a orientação é que a gente trate em média em 5 anos, podendo prolongar até 10 anos naquelas pacientes que, quando você começa a diminuir ou retirar o hormônio, elas voltam a ter muito fogacho, muito sintoma e tal, aí você pode retomar e fazer um desmame um pouco mais brando e prolongado. Então, Que o é a ideal história de que cada paciente é um paciente. isso, né? É uma terapia transdérmica, é um gelzinho, é um comprimido, é um aplicador via vaginal, o que vai ser, né? Então, você vai fazendo esse desmame um pouco mais lentamente, e a testosterona na mulher é um tempo bem mais curto, tá? De 3 a 6 meses, como se fosse apenas mesmo um empurrão para ela conseguir dar um start no remodelamento ali geral. Porque se você prolonga muito o tempo nas mulheres, dos hormônios femininos, aí você inverte essa questão do benefício e do risco, né? Principalmente se elas estão acima dos 60 anos. Então é importantíssimo. Às vezes eu recebo pacientes usando reposição hormonal com 78 anos, com 81, 82 anos, né? E aí é um crime isso. E às vezes o geriatra manda a cartinha para o ginecologista falando, olha, ela saiu da menopausa dela faz
40 anos e ela ainda está tomando isso, que só está aumentando o risco cardiovascular dela. E às vezes o ginecologista teima em não ter. É difícil, né? Porque aí sim é uma conduta errada. Então a gente deve depois ir desmamando essa terapia de reposição hormonal, sempre ao lado dessa mulher, acolhendo. Diminuímos, sofreu muito, vamos diminuir mais lentamente, vamos trocar então, em vez de ficar nesse que é tão forte, vamos passar para outro, que é um pouco mais brando, mais contínuo, devagar, sem pressa, sempre querendo a qualidade de vida dela, mas com muitos cuidados, né? É. E E eu percebo também que tem uma coisa, isso que eu vou falar, eu acho que é para esses sintomas, né? Para como se cuidar e de vida mesmo, né? Que toda mudança, claro que a hora que vem o climatério é um boom, né? Vem sim, tudo, né? Mas toda mudança, na hora do ajuste da medicação, quanto tempo tomar a medicação, quando diminuir a dose, as mudanças, os ajustes, eles são refinados, né? Eles são assim, não tem a expectativa de que seja assim. Isso aqui já é muita coisa, né? sim, Se sentir um pouco melhor, se sentir menos cansada. Então, por exemplo, quando os meus sintomas começaram, eu tinha que deitar depois do almoço, eu não tinha energia para levantar. Eu saía da academia, eu tinha que passar, sei lá, da quitanda, eu não conseguia, eu falava, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Hoje, a hora que eu saio da academia e passo na quitanda, eu falo, ai, que bom que eu tô aqui de volta, né? Eu tava com uma saudade de mim, eu brinco, né? Porque assim, é complicado. Então, é uma pequena, parece que é pouca coisa, mas não é. isso. Ter a energia para passar na quitanda não é pouca coisa. Ter a energia para terminar o trabalho e dar uma passada no shopping para fazer alguma coisa é muita coisa. Né? Então, eu acho que é poder celebrar as pequenas coisas, né? De se perceber. Eu E acho saber que isso é onde muito. você quer chegar, né? Tudo na vida dá certo sempre que você coloca um objetivo a alcançar. Quando você não sabe onde você quer chegar, você se perde, né? E aí é muito perigoso, porque aí suas expectativas podem ser que quero ser novamente como era antes. Ah, eu melhorei, mas eu ainda não tô igual eu era. Mas, né? Você não pode criar expectativas que vão te frustrar lá na frente. Então, Uhum. você falou, que legal, já melhorei. Isso, checklist feito. Sim, E o próximo agora, que está incomodando, né? exatamente. Né? É celebrar as pequenas vitórias, que Sim, na somatória viram uma grande vitória. exato. Eu falei muito dos efeitos colaterais dos hormônios femininos, né? Principalmente câncer de mama e risco cardiovascular como a AVC e infarto, mas não falei da testosterona, porque se ela melhora e dá esse ânimo, melhora a libido, ganha massa muscular, ganha densidade mineral óssea, por que ela não pode ser usada, né? Ela também aumenta risco cardiovascular, ela também pode aumentar risco de algumas neoplasias e ela aumenta muito pelificação, ela aumenta muito acne, seborreia, ela faz ganhar peso, ela aumenta o clitóris. E são coisas que depois, mesmo quando você para, se foi por um tempo muito prolongado o uso, você não consegue reverter, Uhum. tá? Então, é importante entender que tudo é o momento, a dose e a boa indicação para aquele caso, né? Na verdade, toda escolha tem uma consequência, né? Sim. Sim. E tentar conversar, né? Conversar mais com as mães, com as avós, quem ainda as tiver, de como foi para elas. Porque muito provavelmente vai ser assim para você. Essa carga genética de como você responde ao climatério, ela é muito familiar. Então, se você ouviu uma história que foi sofrido, nossa, foi assim, prepare-se e já aceite aquilo como o seu normal, tipo assim, eu vou ter que enfrentar porque provavelmente será assim comigo, mas se elas passaram, também vou passar, Estou ficando né? parecida com mamãe. Exatamente. Então, se informe se você tiver. É muito importante. Assim como é comum as filhas das mães que menstruaram muito cedo, menstruarem muito cedo também, a menopausa acontece da mesma maneira. Então, é legal conversar sobre isso, porque você já vai se preparando,
né? Uhum. Ah, eu acho que vai ser assim. Nossa, minha mãe nunca tomou hormônio, minha avó também não. Foi super relax, elas quase não sentiram nada. Então, bora fazer uma yoga, já ir pro exercício, ver que chá que tem menos, que ajuda a desinflamar. Vamos parar um pouco, né, as comidas inflamatórias aí, exageros no glúten e tal, que aí provavelmente vai ser suficiente para você, né? Sim. Então, a informação é A boa. mudança na alimentação ajuda muito também, né? Sim, muito. Você estava falando tudo isso e eu acho que contemplou a nossa pergunta, que era como cuidar e vivenciar esse período. Sim, Contemplou. Você falou do desejo enjoativo, né? Da baixa de desejo. Como sim. lidar com isso? Você falou da reposição hormonal com a testosterona, mas assim, de tudo, né? Porque não é só o desejo sexual, é o desejo de projeto, é o desejo do ir, é o desejo, né? Eu não vejo só como sexual mesmo. Uhum. E acho que tem a ver com essa autoestima. Eu acredito que muito da gente ter que fazer essa pausa, né, em relação aos desejos aí, é para a gente ter tempo de se olhar. E depois, quando se sentir mais segura, voltar aos pouquinhos a buscar essas iniciativas aí, né? De procurar, de se sentir bem do lado de um parceiro. E aí não é mais, né? Só a questão corporal. É você ter uma boa conversa, uma boa companhia. E vou ser sincera com você, procedimentos estéticos em vagina, hoje em dia, como aplicação de laser, botox, isso tudo existe. E a principal consumidora são as mulheres pós-menopausa, né? Não são as jovens, então são elas. Eu acho que aí começa depois a entrar nessa fase da busca pela sexualidade, pela sensualidade novamente, né? É, mas é de uma maneira muito mais leve e muito mais madura. O casal, quando essa mulher entra na menopausa, o casal em breve volta a ficar sozinho, né, nesse lar. Até então, eles tinham filhos, esses filhos estavam ali, todos por perto, e problemas. Eu estou falando de uma família tradicional ali, né? E depois que esses filhos vão para a faculdade, se casam e vão fazer a vida deles, esse casal volta a ter a sua libido estimulada e trabalhada. Parece estranho, mas não é. Eu acho que é a fase que as pessoas mais namoram, porque os casais têm essa oportunidade. Eles não têm a correria do trabalho que tinham antes, a casa está vazia, eles têm essas oportunidades de encontro, a privacidade volta, né, naquele lar. E aí é a hora que essa mulher e esse homem vão se reconhecer, mesmo porque o homem também muda, né? Quando Sim. novo, ele é muito visual, ele vê uma mulher nua, ele já se excita, e com a idade o homem vai perdendo essa capacidade. Aí ele passa a se excitar só com o toque mesmo, tal qual a mulher, né? Uma frasezinha que é uma provocação, na verdade, que muito se fala disso, né? A minha idade não me define. Você concorda? Concordo. Conta por quê. Concordo com muita segurança, assim, eu não tenho dúvida alguma de que essa frase é verdadeira, né? É, a idade é só um número, é verdade isso daí. Independente da fase que você tá, né? Você pode ter os sofrimentos aí físicos, psicológicos, familiares, profissionais, mas falei isso hoje para uma paciente minha. Eu falei, mas você pode ser aquilo que você quiser ser. E é bem isso mesmo. Eu acredito, sou a feminista, né? Esse tom, assim, mas. E talvez seja, mas Eu acho que é verdadeiro. não tem Muito nada verdadeiro. a ver. Nada a ver. A sua mãe. Quantos anos tem sua mãe? 73. Aquela mulher tem 73 anos. Ah, não tem.
Ela Não é mais tem. jovem do que quando ela tinha 45. Eu tenho certeza absoluta disso. Sim. Eu vi ela se remoçando na minha Uhum. frente com o tempo, né? Porque é uma mulher vaidosa, bonita, que busca recurso. Isso não tá bom, eu vou atrás. Isso não tá bom, eu vou atrás. Isso é importante para mim. Preciso cuidar de não sei o quê. Preciso fazer exercício e tá plena. E com isso ela vai criando as satisfações dela. Com Tá isso ela esperando loucamente chegar a maio para viajar com as amigas. tá vendo? Isso é viver, né? É a gente reconhecer que o viver é agora. Uhum. Porque a gente não sabe absolutamente nada do que vai ser no instante seguinte, né? E o que foi, já foi. Por isso não adianta ficar esperando, né? A mocinha de antes. É agora. E o que vai te fazer bem agora é isso, corra atrás disso, resolva isso, passo a passo, né? Faça ser bom, porque não é E, o número. e acho, né, que envolve consciência, planejamento, programação, né? Porque senão não é virar a doida do giraia, né? Nessa Promoção de saúde, escolha, é o né? envelhecimento saudável, né? O que você Isso. está fazendo agora para colher lá na frente de uma maneira legal. É verdadeiro, isso acontece, né? As colheitas elas vêm, são É. muito, muito E claras. acho que a galerinha jovem que entrou aqui agora, né? Porque agora entrou uma galera jovem, de poder dizer desse autocuidado, né? Esse autocuidado que independe da idade, independe de ter que chegar no climatério para poder refletir sobre isso, para correr atrás de amenizar os sintomas, né? Porque o que eu percebo? Se você tem uma alimentação saudável, se você pratica atividade física, se você tem qualidade de vida, a hora que chegar no climatério, apesar dos hormônios estarem presentes, e está presente tudo que a gente falou, eu percebo que o impacto é menor. O impacto é menor na forma com que você lida com aquilo, o impacto é menor no termos da intensidade com que você sente, na intensidade do que você percebe, porque tem muito a ver com o olhar que você tem sobre si mesma, não tem? Sim, tem, e daquilo que você preparou para você, né? Inclusive com as relações ao seu redor. Elas vão esses seus os pensamentos, né, que você vai tendo, e tudo aquilo que você planejou lá atrás e que agora você consegue usufruir, isso também acontece com as pessoas que estão ao seu redor, né? É das pessoas que você buscou lá atrás, educou, que você se ligou e que vão te acompanhar nessa caminhada também. Então, é interessante falar sobre isso, porque as mulheres na menopausa hoje começam a se divorciar bem mais também do que antigamente. E eu acho que antes a justificativa é porque ela tá no climatério, ela tá muito chata, coitado, o homem deve ter ido embora. E hoje eu já percebo as mulheres assim, não, né? Se o que esse homem busca era só aquele corpo, aquelas outras questões e ele não amadurece junto com essa mulher, se preparando, né, para uma velhice gostosa, saudável, leve, alegre, ela vai procurar outro, né, para vivenciar essa baita experiência aí ainda de vida que ela vai ter. Vai Então, se escolher, né? exatamente.